Olá, você que está conosco mais uma vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. É um prazer imenso tê-lo e tê-la conosco mais uma vez para o encontro com a biologia. Um encontro, claro, que vai favorecer a você conhecimentos que podem auxiliá-lo nas habilidades e competências exploradas no Enem 2016. O Enem que traz à tona uma prova que não somente considera aspectos e conhecimentos adquiridos na vida escolar, mas também aspectos e conhecimentos adquiridos no teu dia a dia. O Enem vai explorar muitas vezes, por exemplo, a tua habilidade de administrar o tempo. Por esse motivo, é muito importante que você, quando se deparar com a prova do Enem neste ano de 2016, você observe que no primeiro dia você vai ter 90 questões, das quais 45 são de ciência da natureza e 45 estão relacionados à ciência humana. A ciência humana que vai vir integrada a ela, história, geografia, sociologia e filosofia. A ciência da natureza que estará integrado a essa disciplina, a física, a biologia e a química. No segundo dia você terá 5 horas e meia, onde você vai ter linguagens e códigos, integrado a ela a língua portuguesa, a literatura, a arte, a educação física e a língua estrangeira moderna. 5 questões que você vai optar ou de espanhol ou de língua inglesa. Mas também você tem 1 hora a mais porque você tem uma redação para ser feita. Essa redação eu poderia ajudar aí te dando algum conselho se fosse verdadeiro, não é verdadeiro, porque eu faço o Enem todos os anos juntamente com os meus alunos. Se eu puder deixar um conselho para você, eu gosto de começar com essa redação. Iniciar com ela, depois, obviamente, se você quiser deixar para passá-la limpa um pouquinho mais, mas deixá-la toda para o final é extremamente cansativo. Mas cansativo são tantas outras coisas na nossa vida que nós administramos com mais propriedade. Nós precisamos aprender a administrar adequadamente o tempo para podermos fazer uma prova de qualidade. Uma das formas de você administrar adequadamente o tempo é exatamente fazendo as questões do Enem. Mas talvez marcando um horário proporcional para resolver, talvez não as 90, mas talvez menos questões, mas um horário proporcional. Em média, você terá 3 minutos para cada questão. Como no Enem aplica-se a teoria de resposta ao item, que tem um cálculo matemático extremamente complexo, porque a partir dessa teoria vai ter um perfil da nota do indivíduo, nós vamos observar que, se você porventura, um exemplo simples, das 45 questões de ciência da natureza, você errou 10 que eram consideradas fáceis, mas você acertou 5 daquelas 10 que eram consideradas difíceis, isso não é bom para você. Isso é um indício que se você acertou as difíceis e errou as fáceis, que provavelmente você chutou. Então, tua nota pode ser inferior à daquele aluno que acertou menos que você, talvez, no total, mas ele acertou as fáceis e um pouco só das difíceis. Por isso que você nunca vai ter uma nota igual de um indivíduo para o outro, considerando que o número de itens acertados foi o mesmo. Por exemplo, um acertou 30, o outro 30. Isso não significa que vão tirar a mesma nota. Tem que ser avaliado, obviamente, a teoria de resposta ao item. Por isso é uma prova que se torna difícil. E tirando a prova de redação, que vale 1000 pontos, as demais áreas de conhecimento acabam normalmente não chegando a 1000 pontos. Claro, no ano de 2015, nós tivemos aí 13 casos de pessoas que tiraram mais do que 1000 pontos na matemática. Portanto, isso é difícil se repetir, mas como existem muitas pessoas que fazem, talvez até se repita no próximo ano e talvez numa outra área, como ciência da natureza, ok? E a prova de 2009 do Enem tem um modelo diferente, até a prova de 2008, obviamente. Em 98, a prova tinha 63 questões. E a prova não conseguiria medir, portanto, com somente 63 questões, todas as áreas do conhecimento. A partir de 2009, no novo modelo, nós temos aí uma proposta mais viável, muito melhor elaborada.
Isso criou um novo paradigma, um novo modelo de avaliação no nosso país. Então, esse modelo tradicional de vestibulares, de algumas universidades e faculdades que já vinha de muitas e muitas décadas, ele foi colocado em xeque, porque atrás de uma estrutura de uma questão do Enem, existe toda uma linha pedagógica a ser seguida. Então, as questões não são feitas a toque de caixa, mas são feitas com muito conhecimento e profundidade pedagógica. Essa é a grande vantagem das questões do INEP. Essas questões não serão abertas, porque todas elas já foram aplicadas pelo menos mais uma vez, onde foi feita a famosa calibragem, uma testagem das questões para colocar o peso que essa questão vai estar tendo. Então é muito complexo todo o processo e por isso ele é tão bem trabalhado e obviamente torna o processo tão maravilhoso. Não podemos colocar a culpa em algumas coisas que ocorreram em alguns anos com roubo de prova na qualidade da prova. Temos que destacar que a qualidade da prova, pedagogicamente falando, excede praticamente a todas as demais provas que já existiram no Brasil para a entrada das universidades. Qualidade pedagógica é fundamental, porque avaliam conhecimentos e habilidades inerentes aos indivíduos. E mais habilidades e mais competências, não meramente uma lógico-matemática que normalmente é cobrada. Hoje nós veremos na aula aspectos relacionados a atividades de exercícios de bacterioses. E você vai verificar que, de um modo geral, essas questões não aparecem no Enem, são de outras universidades. E são questões que elas evocam muitas decorebas, muitas pegadinhas. Portanto, se discute o que elas incrementam no conhecimento do indivíduo. Se é um mero saber pelo saber ou se é a produção de algum conhecimento após este novo saber. Ou se nem é um novo saber. Quando você pega uma questão do Enem, ou item, tanto faz chamar de item ou questão, preferencialmente chama-se de item, muitas vezes no texto ou no tema gerador, na situação problema, nós aprendemos algo. E eles querem saber, por exemplo, como isso que nós estamos aprendendo ou lendo relaciona-se aos conhecimentos prévios que nós já temos. Se você tem conhecimentos prévios adquiridos na escola, muito bem, eles vão te auxiliar. Mas às vezes conhecimentos prévios não foram adquiridos na escola e eles serão muito bem considerados no Enem. Um exemplo, pode ser que você visitou um museu e viu lá uma pintura, uma tela, e você não estudou essa tela na escola. E talvez você, avaliando uma questão de arte, encontre exatamente aquela pintura. E você sabe avaliar pelo conhecimento mais amplo, não só um conhecimento de banco de escola, mas um conhecimento de vida. Então, obviamente, é isso que o INEP tenta explorar. Por isso que, creio eu, que é uma prova de tanta qualidade. Mas, claro, competitiva. Nós vamos estar vendo agora, então, essas questões para ressaltarmos aquilo que nós comentamos na aula anterior. Falamos sobre características de bactérias, agora vamos ver sobre bacterioses, ou seja, vamos comentar sobre bactérias que causam doenças. Essa terminação ose está ligada a doença. Virose, doença causada por vírus, bacteriose por bactéria, protozoose por protozoário. Tá? Vamos ter as nemateumintos por nemateumintos ou nemátoda, plateumintoses por plateumintes e etc. Então, acompanhem comigo mais algumas questões. Vamos lá. Gente, primeiro aspecto que nós queremos ressaltar aqui, uma questãozinha do Cefet de Minas de 2015, portanto uma questão recente que diz assim. Em 2001, após ataque terrorista que causou a queda do World Trade Center, foram enviadas pelo correio cartas contendo a bactéria Bacillus anthracis. O Bacillus anthracis causa carbúnculos, feridas em bovinos. As cartas contaminadas só foram identificadas quando um funcionário do endereço destinatário morreu por inalação do pó. Lá dentro tinham esporos. Esses mesmos carbúnculos, feridas, ocorreram nas vias respiratórias deste carteiro. A sobrevivência do micro-organismo citado durante o envio da carta foi possível. O que a bactéria faz? Ela tem formas de resistência, como o caso dos
esporos que nós citamos. Então ocorreu por quê? A presença de células vegetativas. O que é uma célula vegetativa? Uma célula não reprodutiva. Uma célula reprodutiva, desculpem, com alto potencial de proliferação. Presença de células vegetativas com alto poder de proliferação, de se multiplicar. Lá naquele pó. Vamos lá, seguindo. Formação de esporos, forma de resistência, ambientes desfavoráveis. Será que aquele pó branco era um ambiente desfavorável? Pense. Isolamento térmico para evitar oscilações de temperaturas e o choque térmico. Será? Adição de material nutritivo necessário às atividades vitais de micro-organismos. Será que tinha isso? Proximidade do endereço remetente e destinatário para garantir a viabilidade celular. Nós vimos que a forma da bactéria se manter como tal, para permitir essa perpetuação, no caso de uma condição inóspita, inadequada, é a formação de esporos. Então, os esporos garantem uma resistência frente às condições desfavoráveis. Isso nós já citamos para vocês. Então, obviamente, pelo conhecimento prévio adquirido na nossa aula, você conseguiria responder que a alternativa certa é a letra B. Tranquilo? Questão 2. Nos porões dos navios vindos do Oriente, no século, qual o século que está aí? Vamos lá, números romanos, 14. Chegaram milhares de ratos à Europa, onde encontraram um ambiente favorável, dadas as condições precárias de higiene. Esses ratos estavam contaminados e suas pulgas transmitiam um agente etiológico aos homens através da picada. Os ratos também morriam da doença. Quando isso aconteceu, as pulgas passavam rapidamente para os humanos, para obterem seu alimento, o sangue. Qual é o agente etiológico e qual é o nome popular dessa doença? Gente, observem que o texto é belíssimo, mas a pergunta, eu não vou nem colocar adjetivos a ela, porque senão eu não seria muito polido aqui. Não vou comentar a pergunta porque ela beira alguma coisa que vocês podem preencher ali. Mas o texto é tão belo, só faltou uma pergunta decente. Obviamente que se você assistiu a alguns filmes, como por exemplo O Perfume, que mostra um pouco como era a França nesse período, você assistiu algum filme relacionado à Idade Média, relacionando a sujeira, os ratos, as pulgas, você saberia que isso aí trata-se da peste negra ou peste bubônica, que chegou a dizimar no século XIII, XIV, em torno de 2/3 da Europa. Foi considerado o maior flagelo da humanidade conhecido até hoje. Muito maior do que a gripe espanhola do século XX, início do século XX, que era uma espécie de vírus H1N1. Então, na verdade, aqui ele pergunta qual é o agente etiológico. É uma bactéria. Qual é o nome popular dessa doença? Então, como eu falei, peste negra, peste bubônica. O nome da bactéria é Yersinia pestis. Mas, gente, o que leva, o que agrega você decorar o nome da bactéria e o nome da doença? Então, realmente, a pergunta é extremamente pobre para um texto tão lindo e de uma universidade de um porte fenomenal como é a Unicamp. Obviamente, bactéria e o nome é peste bubônica. Ok? Seguindo. Próxima questão, nós vamos ter aí. Observe a charge. Nesta charge, você vê o seguinte. Vou atacar as favelas e as áreas de risco. Você tem um rato. Aí tem um mosquito dizendo o seguinte. Eu sou chique. Eu vou atacar as mansões de luxo com piscina. Obviamente, o mosquito, ele gosta de águas límpidas, paradas. Se for, por exemplo, uma água de piscina, provavelmente era tratada, esse mosquito ia se ferrar, mas nem sempre era tratado. O rato come tudo quanto é porcaria, está tudo em quanto é lugar. Portanto, se o rato está ligado mais à sujeira, obviamente que as pessoas mais pobres, que vivem em ambientes mais contaminados, sem saneamento, podiam ser afetadas com mais facilidade. Agora, o mosquito afeta tanto ricos quanto pobres. E ele pode, portanto, transmitir doenças a ambos. Assinale a alternativa correta sobre as doenças causadas pelos atores. A leptospirose é uma doença transmitida por gatos que se alimentam de ratos contaminados com o vírus Leptospira interrogans,
Gente, leptospirose é uma bacteriose. É transmitida pela urina do rato, que se espalha com a água e pode penetrar pela pele. Não tem nada a ver com o gato e não é vírus, é uma bactéria. Portanto, falso. O mosquito da charge se refere à piscina, pois ele necessita da água parada para completar seu ciclo reprodutivo ametábulo. Ametábulo é sem metamorfose. O indivíduo adulto coloca um ovo e já nasce um adulto. Isso é mentira. Ele é holometábulo. Holometábulo, ou seja, tem o indivíduo adulto que coloca um ovo, nasce uma larva ou lagarta e dali emerge um novo adulto. A leptospirose é adquirida pelo consumo ou contato com água e alimentos contaminados por uma bactéria comumente encontrada na urina dos ratos. Ah, exatamente. Então aqui, esta alternativa viável. A letra B, inviável. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que introduz o vírus influenza da gripe? Não. Zika vírus, chikungunya, febre amarela, né, são transmitidas pelo mosquito. Então a dengue é transmitida pelo mosquito, é a Aedes aegypti que introduz o vírus influenza. Não, então o vírus da dengue. Os dois exemplos mencionados na charge também são vetores da doença de Chagas e da raiva e da malária. Doença de Chagas, vamos ter o Triatoma infestans, o mais comum, o barbeiro, chupança ou brocotó, que é o vetor. A raiva pode ser a mordida de um cachorro, pode ser de um morcego, pode ser de um gato. E a malária é o Anopheles darlingi fêmea, portanto, falso. Alternativa correta, portanto, nós ficamos com a letra C. Seguindo. O aparecimento de várias doenças é favorecido pela falta de rede de esgoto, bem como a falta de drenagem de águas pluviais, somada a uma coleta de lixo inadequada, ou seja, falta uma coisa chamada saneamento básico. O saneamento básico não está só ligado a não ter água tratada para tomar, é não ter esgoto recolhido e tratado e não ter lixo recolhido, tratado e bem destinado. Isso propicia doenças chamadas doenças negligenciadas, doenças conhecidas vulgarmente como doenças de pobre. Se o indivíduo que vive em um ambiente nas condições acima teve contato com águas de enchente e passa a apresentar febre, dor de cabeça, dores musculares, voe para o hospital. Ele pode estar apresentando um caso de, obviamente, leptospirose e pode promover uma parada renal e a morte. Portanto, letra A, alternativa correta. Analise as possibilidades de completar corretamente o texto abaixo, preenchendo os parênteses com V para verdadeiro e F para falso. Nosso país está mobilizado nas campanhas de vacinação contra o sarampo e o papilomavírus, o HPV. A vacinação contra o sarampo é destinada a crianças de 6 meses até 4 anos de idade. Já a imunização contra o HPV é indicada para meninas de 11 a 13 anos. Ambas as doenças são sarampo, nós vamos ter uma virose, e o HPV vamos ter outra virose. O HPV pode ter por contato sexual ou com objetos contaminados, e o sarampo via ar ou gotículas de saliva em objetos contaminados. Causada por infecções virais, ambas. Então, ambas são poli. Quer saber aqui? Olha a pergunta. Já a imunização contra o HPV é indicada para meninos de 11 a 13. Ambas as doenças são causadas por infecções virais? Sim. Combatidas com o uso de antibiótico para vírus, não usa antibiótico, só para bactéria. Mais frequentes em regiões de clima tropical, climas mais quentes. Não, tem que estar em lugares mais aglomerados, né? As pessoas mais aglomeradas, o sarampo especialmente. Não daria para dizer que está totalmente correto aqui, embora que isso aqui depende, gente, de uma estatística, a gente dá uma avaliada, né? Que às vezes pode ter alguma coisa que foge da curva normal. Transmitidas pelo contato direto com pessoas infectadas. O sarampo e o HPV podem estar relacionados? Sim. Então a alternativa que vai ficar correta aqui, se nós analisarmos aqui, né? Então a alternativa C. A mais correta ainda, a mais coerente, né? Alternativa C. O sarampo, na alternativa que diz mais frequente em regiões de clima tropical, né? O sarampo é mais comum em climas mais frios, né? Tropical não é tão frio, porque as pessoas ficam mais aglomeradas. O HPV tanto faz como tanto fez. Portanto, a letra C ainda é a mais coerente. No outono de 1347, a frota genovesa regressou à Itália, levando nos porões não somente especiarias da Índia,
mas também os ratos negros da Ásia, portadores da peste negra, Yersinia pestis. Cerca de 4/5 da população de Florença morreriam durante os 12 meses seguintes, despovoando a cidade de tal maneira que foi preciso importar escravos tártaros e circassianos para minorar a escassez de mão de obra. Texto aí, o dono de Brunelleschi, né? São Paulo. Então diz assim, a peste negra, também conhecida como peste bubônica, é uma das muitas doenças causadas pela ação da bactéria, especificamente a bactéria Yersinia pestis. Analise as proposições abaixo e indique a soma das corretas. A Yersinia pestis também é o agente causal ou causador da doença como gonorreia e sífilis. Nesara, gonorreia, treponema pallidum é sífilis, nada a ver, falso. A transmissão da peste negra aos humanos ocorre pela picada de pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis, exatamente as pulgas que eram os vetores, ou ainda são, porque tem peste negra em alguns lugares da doença. Hoje só a vantagem que tem antibiótico. O controle da peste negra na Idade Média só foi possível com o uso de antibiótico. Gente, o antibiótico vem do século XVIII. Ali trata do século XIV e XV, portanto, falso, se tivesse seria muito bom. A peste negra, com certeza, foi uma pandemia, se espalhou pelo mundo como um todo ou por vários continentes, que assolou a humanidade na Idade Média. Claro, verdadeiro. Nos tempos atuais, devido ao uso de antibióticos, não são mais registrados casos de peste negra. Tem na Índia e tem nos Estados Unidos. Ainda temos casos de peste negra. Então, falso. O escorbuto é por falta, por carência de vitamina C. Doença comum nos tempos das grandes navegações, era causado por uma bactéria encontrada nas águas? Não, nada a ver. Falta de vitamina C. Portanto, se nós somarmos as alternativas, 8 mais 2, somatório 10. Seguindo. Próximo. A importância do saneamento e sua relevância à saúde humana remontam às mais antigas culturas. O desenvolvimento do saneamento sempre esteve ligado à evolução das civilizações. Na civilização greco-romana, por exemplo, há vários relatos das práticas sanitárias e higiênicas e suas relações com o controle das doenças. Entre as práticas sanitárias coletivas mais marcantes na antiguidade estão a construção de aqueodutos, os banhos públicos e os esgotos romanos, tendo como símbolo histórico a conhecida cloaca máxima de Roma. Cloaca é o famoso 3 em 1, tubo digestório, tubo reprodutor e tubo excretor no mesmo buraco. Adaptado do Manual de Saneamento Básico, disponível, você tem aí. Com base nos conhecimentos sobre as doenças provocadas por bactérias relacionadas à falta de saneamento básico, considere as afirmativas a seguir. A febre tifoide causa forte dor de cabeça e, em casos graves, perfuração do intestino e morte. A bactéria é adquirida pela ingestão de água contaminada com fezes de portadores. Entameba tif, febre tifoide, pode provocar até a morte, muito comum em países que não tinham um saneamento adequado. Isso que matou muita gente na Rússia, matou muita gente e mata na África, em países pobres da Ásia e da América Central. Então, verdadeira alternativa. Na cólera, a bactéria, o vibirião colérico, se multiplica no intestino delgado e produz uma toxina que induz as células intestinais a liberar água e sais. O indivíduo acaba tendo grandes problemas com desidratação, portanto, verdadeiro. Na giardíase, a giardíase é uma protozoose, Giardia lamblia. A bactéria prolifera no organismo causando febre e dor de garganta, não tem nada a ver, formando uma membrana que pode bloquear a passagem de ar para os pulmões. Ele está falando aí, na verdade, de coqueluche, tem nada a ver. Então, falso. A criptococose é provocada por bactéria presente na urina do rato. Não, está falando de quê? De leptospirose. As pessoas infectam-se pelo contato com água e solo contaminado. Falso. Então, nós vamos ficar aqui com as alternativas 1 e 2, que são as únicas alternativas corretas. Ok? A tuberculose. Gente, tuberculose é a famosa doença reemergente. É uma das famosas doenças negligenciadas. Nós fomos vacinados em relação a ela. O causador é o Mycobacterium tuberculosis. Nós fomos vacinados no primeiro de vez de vida com a bacila de Calmette-Guérin, que é a BCG. No entanto,
Pessoas podem não ter sido imunizadas adequadamente. Você recebeu o antígeno, que na verdade era o Mycobacterium bovis, mas não desenvolveu uma imunidade eficiente. Por isso pode desenvolver a doença. Essa doença no passado matou muitas pessoas, como Casimiro de Abreu, Castro Alves, Chopin e tantas outras pessoas. A grande maioria das pessoas hoje não tem tuberculose porque nós somos vacinados. Só que pessoas imunossuprimidas, por exemplo, pessoas que fazem tratamento para AIDS, pessoas que têm ou que passaram por tratamento quimioterápico, que estão suscetíveis a, obviamente, contaminação por bactérias, e pessoas que fumam, pessoas que vivem em condições inapropriadas, como os presídios, podem ter maior propensão à doença. A doença é toda tratada pelo SUS. Depende sim de um diagnóstico que passa por uma biópsia, por um exame específico de análise de catarro, feita uma técnica de PCR. Quando é comprovada a doença, o uso de antibióticos ocorre no mínimo por 6 meses. E o tratamento inicia-se com o uso de 4 antibióticos em conjunto. Posteriormente, passa para 2 antibióticos para fazer a manutenção. E pode ser sim que o indivíduo se cure completamente no prazo de 1 ano, mas pode levar até mais do que isso. E vai ter que tomar antibiótico por muito tempo para não morrer de tuberculose. E no passado isso aí matou muita gente no Brasil e no mundo. Então ele que trata da tuberculose. Aí diz assim, a tuberculose, TB, causou grande impacto na humanidade, principalmente em meados do século XIX, onde estima-se que aproximadamente 1/4 da população europeia tenha morrido de tuberculose. A descoberta de drogas eficazes contra a doença, o desenvolvimento de vacinas atrelados ao notório avanço da qualidade de vida da população mundial, contribuíram para a expressiva queda do número de casos de tuberculose na maioria dos países. Todavia, mais recente, tem-se percebido o reaparecimento, então, reemergente desta doença, com incidência elevada em vários locais. Tal fato pode ser associado ao surgimento da AIDS, à diminuição da eficácia das drogas utilizadas no tratamento e à piora das condições sanitárias de alguns países. Sobre a tuberculose, é correto afirmar. Gente, novamente, que texto belíssimo e que perguntinha. Que perguntinha. Teria que ter feito um cursinho no INEP para aprender a fazer uma pergunta decente. Que perguntinha. Doença infecciosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, esse causa lepra ou hanseníase, que foi descrito inicialmente por Robert Koch. Robert Koch realmente descreveu o Mycobacterium tuberculosis. A doença se caracteriza por ter uma evolução rápida e se dissemina através de aerossóis no ar que são expelidos quando a pessoa com tuberculose infecciosa tosse ou espirra. Vamos lá. Cornélio, fiquei com dúvida. Segure. A tuberculose é considerada uma doença socialmente determinada, pois sua ocorrência está diretamente associada à forma como se organizam os processos sociais. Será que é isso? Vamos lá. A vacina Penta é utilizada na prevenção da tuberculose e deve ser administrada em todos os recém-nascidos. Na verdade, é BCG. A resposta imunológica é capaz de impedir o desenvolvimento de doenças e, por tal motivo, pessoas com sistema imune mais resistente não correm risco de adquirir tuberculose. Então, a alternativa mais coerente, a tuberculose é considerada uma doença socialmente determinada por sua ocorrência, está diretamente associada às formas como se organizam os processos sociais. Vamos voltar aqui para a pergunta. Sobre a tuberculose é correto afirmar. Então, primeiro nós vimos que é totalmente errado. Segunda, através de aerossóis do ar, não dá, né? A doença socialmente determinada, por quê? Como eu falei, é reemergente, está ligado muito à condição, o indivíduo está lá na carceragem preso, então pode estar associada. Não é a vacina Penta, a resposta imunológica é capaz de impedir o desenvolvimento da doença e por tal motivo pessoas com sistema imune mais resistente não correm risco. A gente tem observado que tem corrido risco. Portanto, a alternativa mais coerente é a letra B. Ok, gente? Bons estudos a todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro Arrasando no Enem 2016. Eu aguardo vocês para o nosso 5º encontro. Valeu, pessoal. Eu acredito em você.